Vamos ver o caso de João hoje, que foi um reformador que de facto procurou estudar muito a palavra de Deus, e nós conseguimos compreender na luz do livro de John Fox e o livro Grande Conflito, de que a base central que os reformadores estudaram foi a mensagem de justiça pela fé. Vamos ver que eles compreenderam que a pessoa, uma vez o sacrifício de Cristo na cruz completo, então, resultado do amor de Cristo Jesus a nós, porque uma vez a lei transgredida, porque a lei é justa, pura, santa e boa. E Deus mostra-nos que a alma que pecar, esta alma é que deve morrer. Mas Jesus decidiu pagar o preço da lei, que seríamos nós. Eu particularmente digo que se estivesse no lugar de Cristo não aceitaria morrer pelo outro. Não aceitaria. Ainda bem que não está, mas... Não aceitaria. Porque a Bíblia mostra, nós vamos abrir em Romanos capítulo 8. Capítulo 8. Romanos capítulo 8. Cristo fez um sacrifício muito grande. É um amor incomparável. Romanos capítulo 8, versículo 3. Sim, pode-se tomar a leitura. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Deus fez um sacrifício muito grande em enviar a Cristo Jesus. Não apenas morrendo por nós, como o divino que de facto deve nos redimir, mas dando-nos como nosso exemplo, razão pela qual o verso mostra-nos que ele teve que enviá-lo em semelhança da nossa carne pecaminosa. Foi um risco muito grande, tendo que enviá-lo com as tendências que nós temos como humanos, de roubar, de mentir. Vamos ver que a genealogia familiar de Jesus tinham a tendência de se prostituir. E o livro Desejado das Nações mostra-nos que Jesus obedeceu à lei da hereditariedade. A lei da hereditariedade, que é a lei do código genético, mostra que cada ser gera ser da mesma espécie. Então, nesse caso, podemos dizer que Jesus veio com a semelhança ou com a natureza pós-lapsariana depois da queda. Certo. Nem cor de Adão antes da queda. Não, aí ele estaria a romper o código genético. Universalmente, o código genético mostra de que cada ser gera ser da sua espécie. Razão pela qual um dos erros que havia sido entronizado na Idade Média foi colocar Maria como sendo alguém imaculada. Se diz-se que Jesus teve uma carne, uma natureza humana não pecaminosa, sem a tendência, conforme o filósofo Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho desenvolveu, porque ele é tido como um dos grandes filósofos da Idade Média, dentro da filosofia cristã, pois embora também teve uma influência dentro do campo religioso. Façamos o seguinte: se fosse para obedecer à lei do código genético, se Jesus nasceu com uma carne, com uma natureza humana pecaminosa, o seu DNA, o seu RNA não teve nenhuma tendência má, então, logicamente, de forma lógica, não é uma suposição, Maria também teve que ser santa. Isso que segue-se essa ordem. E se Maria teve que ser santa, então também os pais de Maria tinham que ser santos. Porque é para obedecer à lei da hereditariedade. Então, nesse caso, toda a família de Maria seria santa. Todos os seus ancestrais seriam santos. Com a natureza não pecaminosa, diferente daquela que Adão teve depois de ter cometido o pecado lá no jardim do Éden. Então, seria um grande problema. Violaria diretamente a lei da hereditariedade. O código genético seria contraposto. Então, a Bíblia mostra-nos. Por isso que quero te recordar, quando havia dito de que a Bíblia é um livro muito amplo, os cientistas desenvolveram sobre o código genético após a Idade Média. Mas a Bíblia veio falar sobre genética muito antes do período dos reformadores e após o período de Roma. Vem já abordar sobre esta questão. Então,
É importante nós vermos essa questão, porque ao compreendermos a natureza humana de Cristo, eu compreenderei que eu tenho tendência de roubar, mentir, me drogar, falar mal, mas tudo é possível quando eu ando com o Espírito Santo. Porque a promessa que Cristo deixou-nos é que eu irei, mas vos darei um Consolador que vos conduzirá no caminho de toda a verdade. De maneira que, uma vez convertido em Cristo Jesus, somos levados a nascermos de novo e sermos criaturas novas. Tocando a trombeta, juntos dando o sonido certo.